Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o filme Dama por um Dia, de 1933. Vencer um Oscar de melhor direção é uma das tarefas mais difíceis na carreira de qualquer cineasta. Tanto que até hoje apenas 3 nomes conseguiram conquistar mais de 2 prêmios nessa categoria. Um deles foi o italiano Frank Capra. Durante a década de 1930, ele venceria 3 estatuetas. Em 1934, pelo filme Aconteceu Naquela Noite, que inclusive também foi a primeira produção vencedora do Oscar nas 5 principais categorias, conhecidas como Big Five. 1936, pelo filme O Galante Mr. Deeds. E 1938, pelo filme Do Mundo Nada Se Leva. Ele seria indicado ainda no ano de 1939 pelo filme A Mulher Faz o Homem, que a gente inclusive já analisou aqui no canal do meu tio Oscar, e também no ano de 1946 pelo filme A Felicidade Não Se Compra. No entanto, a sua trajetória dentro dos prêmios da Academia começou justamente por uma indicação para a melhor direção nesse trabalho que a gente está analisando agora. Breaks my heart that I have not been able to see you all these years. Dr. Michel, the old crab, still says it would be fatal for me to make an ocean voyage. Your stepfather thought he might make the trip this year. You didn't know you had a stepfather, did you? Neither did I. O filme também representou a primeira indicação ao Oscar de melhor filme na história para os estúdios da Columbia. Um estúdio menor, com muito menos recursos, mas que mesmo com todas as dificuldades de produção, conseguiu fazer desse um grande sucesso de bilheteria. A história foi adaptada de um conto publicado em uma revista no ano de 1929. Essa história estava intimamente ligada à realidade socioeconômica da época. O cenário escolhido é a cidade de Nova York, justamente o umbigo do capitalismo global, nos anos que sucederam a quebra da Bolsa de Valores. Esse período do início da década de 1930 ficou conhecido como a Grande Depressão, um período onde definitivamente a vida não é nem um pouco fácil, o desemprego está lá nas alturas e as dificuldades econômicas são sentidas no dia a dia. Logo no início do filme a gente já consegue ver vários mendigos pedindo dinheiro nas ruas e entre todos eles está a figura de uma mulher que se destaca ali entre eles. É quase uma líder, a Apple Annie, ou numa tradução livre, a Annie das maçãs, que tem esse nome justamente por comercializar fruta pelas ruas de Manhattan. Dave, the dude wants to see you, Annie. He's over to Missouri Martin. Yeah, I know. How's Pickens, Smiley? Terrible. Looks like everybody's broke. Must be tough on them. Oh, stop yapping. Didn't you hear the president over the radio? I tell you, get on over to the casino. They got a hit over there. They have? Sure, spread it around. Don't forget about Missouri Martin. The dude said it was important. All right, I won't. Apple? O chefão da Columbia na época, o Harry Cohn, não acreditava muito na potencialidade comercial de um filme cuja protagonista era uma mulher idosa, acima dos 50 anos de idade. Na época, as grandes estrelas do sexo feminino eram todas muito jovens, na casa dos 20 e poucos anos. Mesmo assim, convencido pelo diretor Frank Capra, ele deu sinal verde para o projeto. Uma das primeiras escolhas do diretor para o papel protagonista era a já vencedora do Oscar, Marie Dressler, mas a MGM não liberou a veterana estrela. Esse, inclusive, foi um problema constante enfrentado pela equipe de direção, que não conseguia chegar até os principais nomes requisitados naquele período. O papel protagonista acabou ficando então com a atriz May Robson, que assim conseguiu a única indicação ao Oscar da sua carreira. E na apuração final dos votos, inclusive, ela acabou ficando em segundo lugar, já que nessa época esse tipo de informação era divulgada. Na minha opinião, foi um resultado mais do que justo, já que me parece que é uma interpretação muito segura e muito consistente. Ela acaba sendo a personagem que mais se destaca ao longo da história e na realidade eu sinto falta dela no meio ali da projeção, onde as atenções acabam indo para outros personagens. O filme claramente ganha muito quando ela entra em ação e está nos holofotes,
E claro, nenhum grande nome estava junto com ela para poder dividir as atenções do público. I'll be compelled to call the police. Well, call the police. Call anybody you like. I'm not a criminal. I haven't done anything wrong. Oh, mister, please. I don't want to make any trouble for the hotel. All I want is my letter. It's from my daughter. See? It came all the way from Spain. Essa vendedora de maçãs, a Anne, possui uma filha chamada Louise, que foi criada desde bebê em um convento espanhol. Elas se comunicam através de cartas e, para fingir que tem uma vida boa, a Anne usa um papel timbrado e com o endereço de um luxuoso hotel de Nova York. Só que a coisa começa a complicar quando o contato que ela tinha dentro do hotel e que desviava esse tipo de material é despedido. Além disso, ela recebe uma carta da filha Louise dizendo que ela estava chegando na cidade com seu noivo e o pai dele, que fazia parte da alta sociedade espanhola. O Conde Romero, como era conhecido, gostaria de aprovar o casamento de ambos só depois de ter certeza de que a Louise era de uma boa família. Situação complicada, né, gente? Até porque ela morava numa situação paupérrima e inclusive era dependente de álcool. É aí que entra em cena o gangster chamado Dave the Dude, que tinha muito sucesso financeiro e também era supersticioso. Ele achava que as maçãs da Anne traziam sorte para ele, e por isso mesmo ele decide ajudá-la, simulando como se ela fosse um membro da alta sociedade de Nova York. Durante a visita do conde, eles simulariam uma situação em que ela estava bem de vida, bem servida, com bons relacionamentos sociais, ou seja, durante alguns dias ela viveria aquele conto de Cinderela. Preposterous! Most preposterous! I of all people, Apple Annie. Now listen, dude, this is asking too much. Much too much. A mere apple vendor, practically a mendicant. Good afternoon. Oh, here she is now. Here, who is? Apple Annie. The judge just said how glad he was to be your ever-loving husband. Thank you. Thank you so much. I'm deeply flattered. Claro que para manter essa mentira de pé, muitas outras pessoas precisaram ser envolvidas, incluindo o juiz Blake, que finge ser o marido de Anne. Só que o roteiro não para por aí e segue envolvendo vários elementos que vão da imprensa às autoridades policiais. Tudo isso para ajudar a Anne a manter as aparências. O tom geral do filme é a comédia, o que ajuda essa história a se desenrolar de forma leve e agradável. Também existe um espírito claramente otimista na obra, roteirizada por Robert Riskin e segunda colocada na votação final da categoria Melhor Roteiro Adaptado. Perhaps you do not realize whom your son is marrying. A Manville, sir. A descendant of the celebrated general of the Revolutionary War, George Washington Manville. You no doubt have heard of him. I'm sorry, but I have not. Well, that's strange. And on her mother's side, she comes from the purest stock. Why, do you know if it were not for them, there'd be no apple industry in America? No doubt, no doubt. But my son, too, comes of very old and distinguished family. Yet I am making settlement equal to $50,000. You are? Si, senor. Se tinha uma coisa que o Frank Capra fazia e muito bem, era injetar otimismo no ser humano. Todos os grandes filmes dele depositaram uma fé até certo ponto ingênua na humanidade, na fraternidade e na bondade das pessoas. Esse filme é uma ode quase cega nesse sentido, já que o bom espírito da Anne é recompensado de todas as formas imagináveis. Mesmo com todas as dificuldades, os seus colegas de rua ajudam no início. O Dave the Dude é provavelmente um dos bandidos de melhor coração de todo o cinema clássico e, se for pelo bem, até a polícia ajuda. Parte desse humanismo se justifica pela Grande Depressão, em que a vida era dura nos Estados Unidos e a última coisa que o público buscava no cinema eram histórias pessimistas. Por outro lado, essa é uma marca constante do diretor em todos os trabalhos que ele veio fazendo ao longo da carreira. Ele tem uma verdadeira admiração pelo ser humano, e isso está mais do que presente nesse título. My dear Mrs. Manville, so good to see you again. The last time I had the pleasure of seeing you was at your very lovely party at Bragg. I shall never forget it. It was brilliant. And this, I presume, is your very charming daughter. Count Romero and his son Carlos. How do you do?
Welcome to our city. I recognize you at once, Mayor. I have seen you in the newsreels. Oh, I'm so delighted to be with you tonight, madame. Quase 30 anos mais tarde, no ano de 1961, o Frank Capra faria o seu último longa-metragem de ficção de toda a carreira. Uma refilmagem de Dama por um Dia, com ninguém menos do que Bette Davis no papel da Annie. A repercussão foi boa, mas a versão original ainda é vista como superior pela maioria da crítica. Essa é uma opinião que eu inclusive compartilho, ainda que o espetáculo e a grandiosidade da refilmagem seja bem superior. No entanto, o que mais vale nesse caso é o espírito do tempo, e nesse sentido o filme original é imbatível. O destaque que ele teve lá em 1933 não veio pela grandiosidade e muito menos pelo luxo, e sim pela autenticidade. You haven't met my daughter, have you? She's coming over here to visit me. Isn't she lovely? She's coming over here with the Count. She's going to marry the Count's son. That's the kind of people I associate with. Dama por um Dia é uma verdadeira fábula sentimental e otimista, com baixas pretensões, mas alta competência em sua realização. Um filme verdadeiro, honesto, muito simples, mas muito bem realizado. E que mudaria a carreira de Frank Capra dentro de Hollywood e especialmente a trajetória que ele teria e de muito sucesso dentro da academia. Well, here they are, sucker. The gang that keeps me broke but beautiful. Well, there they are, all ready for the slaughter. Now, where's the victim? Ah, there she is. And what material for a bunch of hungry artists. Look at them, their tongues are hanging out. Say, when they get through with her, she's going to look every bit as good as me. The idea is to make her look like a lady. All right, come on, you flesh pounders. This is going to be a sweet job. All right, Annie, let's go. We will make you beautiful. Come on. Atta gal. Take her right in there. E agora eu queria perguntar para você aí que está acompanhando esse vídeo. Você já assistiu a esse filme? Qual é a sua opinião sobre esse primeiro trabalho pelo qual o Frank Capra foi indicado ao Oscar de melhor direção? Inclusive ele chegou em segundo, hein? Deixa aqui embaixo o seu comentário no espaço dedicado do próprio YouTube sobre o filme e também sobre esse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia para melhor filme de 1932/33 e o próximo título é uma produção MGM com Norma Shearer e Frederick March, O Amor que Não Morreu. Te espero aqui.